Já aconteceu do cliente já perguntar o preço nos primeiros minutos da sua conversa? Ali na largada da sua ligação ou da sua reunião com ele? Pois é, este é o cliente ansioso, que preço é uma coisa tão forte na cabeça dele que ele precisa saber isso logo no começo. Então, neste vídeo, você vai ver 2 exemplos de técnicas que você pode aplicar no seu discurso de prospecção e vendas para você passar o valor no início do seu contato, da sua conversa, sem comprometer o seu resultado em vendas. Mas antes de eu passar para você quais são esses 2 exemplos, essas 2 técnicas que eu aplico e dão resultado, corre aqui, aperta o joinha, dá um like para nós levarmos esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. O que acontece quando você passa o valor no começo do seu contato, sem você falar antes dos benefícios e principalmente do retorno que o cliente pode ter? Quando você passa o preço direto, antes de mostrar esses diferenciais, esses valores, esse retorno, o cliente pode ficar fixo ali naquele valor e achar que aquilo lá é muito alto, porque ele não tem nenhuma base comparativa, ele está olhando simplesmente o número ali na frente dele, não é? Então, o ideal é que você, antes de mostrar o seu preço, você apresente os benefícios e principalmente um retorno financeiro estimado que ele pode ter investindo aí na sua solução. Porque aí, quando o cliente acha que é caro ou é barato, isso é muito relativo, não é? Por exemplo, você pode apresentar um valor de ticket médio maior e o cliente achar que aquilo lá não é tão caro assim. Por quê? Se você mostra antes um retorno financeiro de 2, 3, 4, 5 vezes a mais comparado ao valor que ele vai pagar, isso traz para ele a sensação que eu vou ganhar muito mais do que o valor que eu vou investir. Aí o valor fica menor na visão dele, não é? Então vamos lá para nós falarmos aí dos 2 exemplos. O que é importante antes de nós vermos os 2 exemplos? Importante é o seguinte: você precisa falar esse preço, quando você for falar o preço, fale com segurança, com tranquilidade, não fique apavorado para falar o valor. Quando você fala tranquilo, você passa confiança, mostre que esse tipo de valor, esse preço para você é algo totalmente normal, legal? E uma outra coisa importante, você deve evitar o atrito com o seu cliente logo no início. Se ele fala, não, primeiro de tudo, me fala quanto custa. E se você já rebate direto com ele, fala o seguinte, olha, eu não posso te passar o valor agora, sem antes eu montar um projeto, fazendo o levantamento, etc, etc, etc. E realmente é assim que funciona. Só que na cabeça do cliente são emoções. Ele pode virar e falar o seguinte, você não quer me passar quanto custa agora? Então, obrigado, não tenho interesse em continuar essa conversa com você. Aí ele pode até te ouvir, mas depois ele não vai evoluir em uma conversa com você. Então, o ideal é que você primeiro amenize esse impacto, alivie esse atrito para depois você falar do preço, legal? Então, vamos lá, primeiro exemplo. Primeiro exemplo, nós vamos fazer uma ancoragem em um cliente. Então, você vai pegar um exemplo de um cliente e você vai mostrar o problema que esse cliente tinha, depois o que foi resolvido e depois o retorno que ele teve em cima desse investimento e uma estimativa de quanto foi o investimento dele. Então, você vai falar o seguinte para o cliente, claro, cliente, vou te passar aqui uma estimativa de valor agora. Então, olha só, eu aliviando, eu não entrando em atrito com ele. E aí você continua. Empresas do seu segmento e com uma estrutura parecida com a sua e que eu já atendo, eles tinham um problema assim, um problema assim, um problema assim. Depois que nós o ajudamos, eles conseguiram melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso e tiveram uma economia, um retorno, por exemplo, de 50 mil reais. E eles investiram, em média, entre 10 e 20 mil reais nesse projeto. Então, cliente, olha só, eles tiveram ali, eles pagaram o projeto e eles ainda tiveram um retorno que sobrou um valor bem considerável no caixa deles.
Essa estimativa de valor e esse tipo de retorno é algo interessante para você? Então, esse é o primeiro exemplo, você ancora na história de um cliente, legal? Segundo exemplo agora, o segundo exemplo, você vai falar o preço, mas antes você vai tentar descobrir o que está pegando realmente ali no cliente. Qual é o problema forte ali no cliente naquele momento? Então, você vai falar para ele o seguinte: claro, cliente, vou te passar a estimativa de investimento agora. Mas antes, deixa eu entender alguns pontos para eu poder apresentar para você um preço que é mais perto da sua realidade, mais assertivo, para não ficar muito distante do que você precisa. Me conta uma coisa, cliente. Hoje, qual é o seu maior desafio? Você tem algum custo que você gostaria de reduzir? Ou você tem alguma situação que você precisa resolver? Ou você tem algo que você busca melhorar aí na sua empresa? Me conta um pouco sobre isso. E aí deixa ele te falar. Se ele falar, olha, nós estamos aqui com muito material parado no estoque. Poxa, interessante. Olha só, material parado no estoque é um dinheiro parado, não é? Quanto mais ou menos você acha que você deve ter em material parado? Vamos supor que ele te fale lá 100 mil. Pô, que legal. Os clientes que nós ajudamos, eles tiveram uma redução aí em torno de 20%. Isso significou 20 mil de economia em relação ao estoque. E aí, eles investiram em torno de 5, 10 mil reais no nosso projeto. Então, provavelmente aí você pode ter o mesmo retorno e você vai investir em torno de 5 a 10 mil reais. Então, você faz isso na segunda opção. Você faz perguntas para entender onde podem ter problemas ou pontos que ele gostaria de melhorar. Tenta encontrar algum percentual para converter isso em valor para você fazer igual nós fizemos na primeira opção, trazer a ancoragem, que o retorno seja maior do que o valor que ele vai estar investindo. Então, desta forma, você cria a visão no cliente antes de apresentar o seu preço. Você posiciona, você ancora aí um valor maior de retorno para ele falar, pô, que legal, vai me dar um retorno bem interessante, vai sobrar dinheiro no caixa, e aí eu pago esse projeto e ainda eu fico aí com o meu saldo positivo. Legal? Então é isso, pessoal. Tá aqui os dois exemplos para você aplicar quando você encontrar aquele cliente ansioso que quer saber do preço já no começo da conversa. Espero que você tenha gostado e se você ainda não apertou aqui no curtir, não deu aquele like poderoso, faz isso agora. Vamos levar esse conteúdo o mais longe possível. Beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!